Graça e paz, queridos, amém? Que bom, quero louvar a Deus por essa oportunidade e pedir a você que abra a sua Bíblia juntamente comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, Novo Testamento. Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, o grande decodificador, aí quem sabe dos evangelhos, talvez seja ele o maior pensador cristão, escreveu esta carta à igreja que estava em Roma, capítulo 12, estaremos lendo apenas o versículo 1 e o versículo 2, embora no decorrer do sermão façamos referências a outros textos. Por ora, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Os que encontraram, digam amém. Ainda que assentados, mas demonstrando todo o respeito, pois esta é a palavra de Deus. Vamos ler o texto. Acompanhe com seus olhos. Na segunda vez nós estaremos lendo juntos. Na primeira vez leio de maneira solo e depois leremos juntos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos todos nós, a uma só voz? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema do sermão desta noite é este: penso, logo creio. Quero falar hoje sobre pensar. Quero falar hoje acerca desta capacidade que Deus nos deu, e porque nos capacitou a pensarmos, exige que você e eu pensemos. Pensar não é apenas um privilégio, é um grande privilégio que traz atrelado juntamente consigo uma grande responsabilidade. Nós temos o privilégio dado por Deus de pensarmos, temos a capacidade pelo Senhor de arguirmos, e estas capacidades dadas por Deus também exigem de nós uma resposta à altura de tamanho privilégio. Estou me lembrando que há muitos e muitos anos atrás fazia eu parte de uma determinada igreja, e nesta igreja não havia um incentivo exacerbado com relação ao pensar. Nós gostávamos mais de sentir. Aliás, se você perceber, todos os países, ou se não a maioria dos países do hemisfério norte, geralmente quando você faz referência às escrituras, eles dizem assim: eu sei que Deus está aqui, porque eu li, porque eu criei. Os países do hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, você vai perceber que eles dizem assim: eu sinto que Deus está aqui. São dois modos e duas maneiras de se relacionar com o mesmo livro, com a mesma palavra, palavra esta revelada a todos aqueles que a ela dão crédito. Queridos, há muitos e muitos anos atrás estava eu nesta igreja, e foi então que havia um professor bem intencionado dando-nos aula de escola bíblica dominical, e ele disse assim: o homem de Deus não pode ter barba. Quando ele disse que o homem de Deus não poderia ter barba, eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, não sei precisar, mas eu estava no segundo ou terceiro banco de madeira, me lembro como se fosse hoje. Eu olhei para ele e aquilo me causou estranheza, aquela expressão, com tanta veemência, com tanta certeza, com tanto denoto. Ele disse que o homem de Deus não poderia ostentar barba, e eu, infantil como era, infantil também, fiz uma pergunta e disse assim: com licença, professor, mas o Deus que fez com que os pelos nascessem aqui e crescessem aqui, não é o mesmo Deus que fez com que eles nascessem e crescessem aqui também? O professor se sentiu um tanto incomodado com a minha pergunta, mas não desceu do pedestal, continuou no alto da sua sabedoria, da sua sapiência, e me respondeu com firmeza: sim, foi o mesmo Deus. Mas parou por aí. Como a resposta dele não me satisfez, eu me achei no direito de perguntar novamente: ora, então por que é que aqui pode? Pois ele tinha um bigode farto.
Aí ele já olhou para mim de um outro jeito, de uma outra fisionomia, e respondeu assim: porque aqui é sinal de respeito, buscando com tamanha força na verba fazer com que eu me calasse. Mas eu ainda assim resolvi fazer-lhe mais uma pergunta. E foi pela primeira vez em toda a minha vida, pelo menos que eu me lembro, que eu fiz essa pergunta: onde está escrito? Qual é a base do seu argumento? Onde foi que o Senhor leu isso que o Senhor acabou de me dizer e está ensinando a nós como seus discípulos? Foi então que, como resposta, pela primeira vez eu fui chamado de rebelde. Pela primeira vez eu fui tido como alguém que atrapalha uma sala de aula. Pela primeira vez eu fui tido como alguém que está por colocar a ambiência que até então aparentemente ordeira numa situação de desordem. Mas eu louvo a Deus por não ter sido o primeiro. Eu louvo a Deus por não ter inaugurado esse momento de pensar e de refletir não apenas acerca da fé, mas também acerca da vida. No século XVI, 1596, se não me falha a memória, nasceu na França um homem chamado René Descartes. René Descartes era um filósofo que nasceu num período que nós reconhecemos como renascentista. Era um período em que a Igreja Católica, depois de 1000 anos de poderio, estava sendo questionada, a política estava sendo questionada, a ciência estava sendo questionada, e este homem se deu o prazer e o luxo de questionar a tudo e a todos. Como ele queria subtrair da vida conceitos que fossem verdadeiramente, perdoem-me o pleonasmo, verdadeiros, ele resolveu partir por um caminho de duvidar de todas as coisas. Ele pensou consigo assim: como é que eu faço para conhecer as coisas? Como é que eu adquiro conhecimento? Eu adquiro conhecimento através dos meus sentidos. Quando eu toco nas coisas, quando eu vejo as coisas, quando eu sinto o cheiro, quando eu me relaciono através do meu corpo com as coisas, esse relacionamento matéria com matéria faz com que eu vá aprendendo a me relacionar. Eu vou aprendendo sobre dimensão, profundidade, sobre intensidade. E aí então ele, pensando assim, disse consigo mesmo: será que eu posso colocar toda a minha confiança nos meus sentidos? Ele chegou à conclusão de que não, de que vez por outra os nossos sentidos estes pelos quais nós aprendemos acerca da vida, podem falhar, podem nos pregar uma peça. E ele pensou consigo: quantas são as vezes que eu pego uma régua, coloco dentro de um balde, e a impressão que eu tenho é que a régua quebrou. A impressão que eu tenho uma ilusão ótica. Eu coloco a régua, dá a impressão que ela curvou, mas quando eu a retiro, eu sei que ela não quebrou. Embora os meus olhos deem-me esta informação, eu não posso nesta informação confiar. Quando eu olho para alguém vindo ao longe, a impressão que os meus olhos me dão, a impressão que os meus olhos querem me fazer crer, é que a pessoa é muito pequenininha, pois ela está muito longe. Mas quando eu me aproximo, eu percebo que ela talvez seja até mesmo maior do que eu. Logo, se os meus sentimentos, se a minha capacidade de compreender o mundo através dos sentidos não merece toda a minha confiança, me engane vez por outra, então vou deixar de lado a questão dos sentidos. Ele não diz que nós não aprendemos com os sentidos, ele diz que nós não aprendemos sempre. Como ele buscava saber a verdade por si só, ele dispensou por alguns instantes, colocou de lado a questão sensorial. Começou então a pensar: ora, se eu não consigo perceber através dos sentidos, e os sentidos podem me enganar e me enganam tanto, e ele inclusive usa como exemplo a ilusão dos amputados. Quantas são as vezes que alguém que perdeu um braço ainda sente coceiras numa mão que já não tem? Por quê? Porque o cérebro ainda não se acostumou com a perda daquele membro. E ele diz assim: então a coceira não é verídica, pois na mão que não tem, não pode haver coceira. Então ele abre mão dos sentidos, e ele começa agora a colocar todo o seu viés no modo de pensar. E ele diz: eu duvido de todas as coisas. Ora, se eu tenho a capacidade de duvidar de todas as coisas, logo eu estou pensando, porque ninguém pode duvidar se não estiver usando a faculdade